Glória a Deus. Abra a Bíblia, você que já pregou aí o dízimo, a fé, em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 17. E essa palavra, irmãos, ela vai ser dividida em duas partes. Então hoje é a primeira parte, amém? E quarta-feira que vem é a segunda parte. Romanos capítulo 8. Nós vamos falar hoje da liberdade que temos em andar no Espírito de Deus e a intimidade que este mesmo Espírito nos leva a ter com Deus Pai. Amém? Então nós vamos falar da liberdade que nós temos de andar com o Espírito de Deus, né? E a intimidade que esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, nos leva a ter com Deus, com o Pai. Amém? Romanos capítulo 8, do 1 ao 7, diz assim, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortifica os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebei o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Glória a Deus. Paulo, ele inicia esse capítulo, né, dizendo que não há condenação naquele que está em Cristo Jesus. Que nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus. Aí ele fala no versículo 2, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, antes, irmãos, de Jesus, os homens viviam debaixo da lei, tá? E através da lei, eles aprenderam que quando eles pecassem, eles iam lá, faziam o ritual lá de sacrificar um animal, né? E obter perdão do pecado. Só que Deus, ele percebeu em um determinado momento que o homem
ele transgredia essa lei, ele não conseguia cumprir essa lei. E se Deus tivesse continuado a manter a gente debaixo da lei, misericórdia, irmãos, né, pastor? A coisa ia ficar feia. Aí Deus pensou, não, como que eu vou deixar esse povo, né, ficar debaixo de uma lei que eles não conseguem cumprir? E quanto mais esse povo não conseguia cumprir, pior ficava, né? Então, o que que Deus fez? Através de Jesus de Cristo, Deus fez com que Jesus Cristo, em carne, vencesse a lei, e através dele, nós pudéssemos o quê? Termos os nossos pecados perdoados, através de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sim, diferente do homem que não conseguia obedecer à lei, porque, irmãos, ninguém conseguia obedecer à lei 100%. Entendeu? Ninguém conseguia andar 100% na lei. E não ia conseguir nunca, irmãos. O homem não ia conseguir isso nunca. Então, o que que Jesus fez? O que que Deus fez? Deus fez com que o homem fosse justificado através da condenação. De quem? De Jesus Cristo. Vamos ver lá em Romanos capítulo 5? Vamos voltar um pouquinho? Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 2. Ou seja, aqueles que recebem ao Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador e se arrependem dos seus pecados, estão justificados com Cristo. Por isso, estão livres da condenação do juízo final. Olha o que ele fala aqui, no versículo 1 ao versículo 2. Justificado, pois, mediante o quê? Temos paz com Deus por meio de quem? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aí vamos mudar isso daqui, né? Eu acho interessante. Outro dia eu estava falando assim, poxa Deus, eu estava pensando assim, o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, né? Estava pensando assim, puxa Deus, será que é legal a gente ficar tentando acertar? Aí você fez de um jeito, não deu certo, não foi? Aí você tentou, aí como não deu certo daquele jeito, você tenta fazer de outro jeito. Aí também não dá certo, né? Aí você tenta fazer de outro jeito. O Espírito Santo de Deus falou assim, minha filha, nós tentamos com vocês até dar jeito. Deus tenta com a gente até dar jeito, já percebeu? Aí você já percebeu que ele não desiste? Sabe por quê? Porque olha só, tem uma coisa que semana passada eu preguei sobre a transformação espiritual, não foi? Que a verdadeira transformação vem do nosso interior, nós temos que mudar no nosso interior. Não adianta, irmãos, assim, o que a palavra fala mesmo. Ah, Senhor, a gente está até começando isso nessa hora. Ah, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei em língua. Não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta. Não adianta você passar dia e noite na igreja. Não adianta, se não houver a verdadeira transformação. Aí essa semana, e Deus me trouxe a esse versículo, capítulo em Romanos capítulo 8, eu estava indo para o hospital, estava falando para o pastor, pastor, o diabo sabe, ele sabe, ele conhece o poder da transformação, ele não conhece? A gente até falou aqui, ele foi transformado em arcanjo a Satanás. Ele viveu uma transformação espiritual. O diabo sabe qual é o poder da transformação na tua vida. De quê? De você viver na dependência da carne e ser transformado numa pessoa que, ao invés de se inclinar para as coisas da carne, você fala assim, não, eu cansei de colher esses frutos aqui da carne, eu vou me inclinar agora para as coisas do Espírito. É quando você fala assim, não, eu acho que eu quero
Eu quero me alimentar dos frutos do Espírito e não dos frutos da carne. Então chega de ficar me inclinando. Então eu quero ser transformada. É exatamente quando você tem consciência disso que você fala assim: eu vou romper com o meu passado definitivamente. Aí você rompe. Porque a única maneira, olha só o que o Espírito Santo de Deus falou comigo. A única maneira que o diabo tem de não deixar você viver a sua transformação espiritual é quando ele trabalha na tua vida, na tua mente, não permitindo que você rompa com o velho homem. Então você precisa romper, deu para entender? Romper com o velho homem. É o que eu falei. A palavra de Deus diz que nós morremos, não morremos? Morto fala. Hã? Morto se levanta. Morto toma atitude. O teu velho homem está morto. Presta atenção no que eu vou falar agora. O teu velho homem não pode tomar atitude por você. Deu para entender? Toda vez que o seu velho homem toma atitude por você, você está deixando um defunto comandar a tua vida. Morto fede. Morto apodrece. Então você está sendo carregado por um morto que fede. Existe uma cultura aí fora que quando um homem assassina alguém e ele é pego nesse ato, sabe como ele é condenado? Enterram ele junto com o morto vivo. Ele vive o morto. O que vai acontecer com aquele morto preso a ele? Você já pensou? Você preso com o morto entrando em composição? Você tem certeza que você quer ficar preso com o velho homem, com o morto? Entrando em composição? Hã? Ó, pastora, está indo. Eu não sei porque que eu estou indo por esse caminho. Não tem nada escrito aqui, mas eu estou indo. Vamos pensar assim. Porque, vamos pensar na lógica. O velho homem que está morto, se ainda se manifesta na tua vida, uma hora ele vai feder, não vai? Como, pastora? Uma hora ele vai começar a mostrar os frutos que você está dando. Que eu estou dando. Estou falando para mim também, tá aí, irmãos? Eu falei, pastor, eu estou tão assim... eu posso falar isso para mim mesmo. Eu falei para ele, eu estou tão feliz comigo mesmo. Como Deus tem me ensinado a exercer o domínio próprio. Tem que aprender isso o mais rápido possível. Sabe, a satisfação de você saber que aquela situação e que aquela pessoa não tirou você da graça, que o velho homem não se manifestou, você fica tão feliz. Sabe por quê? Aprende, olha aqui, aprende. Aquilo que é a sua fraqueza é onde Satanás vai investir mais. E ele só vai desistir de investir quando você mostrar para ele que aquilo não te atinge mais. Deu para entender? Hein? Porque o diabo, ele não perde tempo. Quando ele percebe que naquela área, que naquela situação, que naquilo ali, ele não consegue mais te fazer cair, o velho homem voltar e falar, não, vou ter que... Aí ele fala assim, vou ter que reavaliar essa situação aí, porque nessa eu não consigo mais. Deu para entender? Se fortaleça no Senhor. A lei do Espírito da vida, essa lei é a que revela em Jesus, pois através da sua morte e da ressurreição, somos livres da lei que nos condena ao pecado. Amém? Então, fala assim, através da morte e da ressurreição, eu estou livre da lei do pecado que me leva à condenação. Amém? A lei do pecado, referente à lei do Antigo Testamento, onde aquele que não cumprisse a lei iria morrer.
Olha só. Aí olha a diferença. Vamos ver a diferença? Antes, se você não cumprisse a lei, você morria. Hoje, você morre só se você não quiser. Se você quiser. Se você não quiser, não existe morte em área nenhuma da tua vida. Porque é só você se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. É só você definitivamente entender que não há nenhuma condenação naquele que está em Cristo Jesus. Vamos lá no versículo 3. No versículo 3, porquanto, capítulo 8 de Romanos, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Amém? É por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele matou a serpente com o próprio veneno dela. Vamos lá, vamos fazer um comparativo. Quando você é picado por uma cobra, o que mata o efeito da cobra? O próprio veneno dela. Amém? Com aquela mesma situação. É por causa da carne, é por causa do pecado, né? Então tá bom, eu vou enviar o meu filho, como está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou enviar o meu próprio filho em carne, mas o meu filho não vai morrer com o pecado da carne, porque ele vai pisar a cabeça da serpente. Ele vai pisar a cabeça da serpente. Aí esse segundo Adão, como Paulo fala, que é Jesus Cristo, que não sofreu a derrota de Satanás, ele vence, não pecando. Para ele dizer assim, para mim e para você, vocês também podem vencer a carne, vocês também podem vencer o pecado. Vamos abrir lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, de 13 a 14. E a vós, quando estava mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós na sua ordenança, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Forte, né? Ele removeu. Paulo fala aqui, Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Amém? Achou? Alguém achou? Eu falei errado? Não, né? Tá. Nós temos que entender que esse versículo aqui, ele fala na profundidade como Deus arrancou a sentença de morte através do pecado das nossas vidas. Sabe quando? Quando ele cravou o filho dele lá na cruz. Quando o filho dele morreu lá na cruz. Quando o filho dele derramou o sangue dele lá na cruz. Então, quem se inclina, no versículo 5 diz que quem se inclina para a carne, ou seja, é obediente à carne, essa é uma inclinação para o pecado. E isso gera morte. Mas o que se inclina em obedecer ao Espírito serão guiados para a vida
para a paz com Deus. Então, se inclina para a carne, morte. Se inclina a obedecer a carne, morte. Se inclina a obedecer o Espírito Santo de Deus, vida. Aí eu pergunto de novo, vamos sempre trabalhar. Eu sei que a gente trabalha no campo da fé, né? A gente trabalha na nossa mente no campo da fé e não no campo da lógica. Mas de vez em quando a gente tem que usar a lógica. A gente tem que entender as coisas pela lógica. Se eu pergunto para você, você quer morte? Você fala o quê? Hã? Quem quer morte? Ninguém quer. Aí eu pergunto, aí eu faço outra pergunta para você. Você quer vida? Aí você fala assim. Então por que se inclinar para a carne? Por que se inclinar aos desejos da carne? Que é o que está aqui no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E a pastora, ela sempre fala, olha, observa uma coisa na Bíblia. A Bíblia, ela é toda linkada. A Bíblia, quando ela fala em morte, ela está falando o quê? Que você está escolhendo maldição. Está lá no Velho Testamento. Quando você escolhe vida, você escolhe bênção. Aí Paulo vira e fala assim, se você se inclina para a carne, você vai cogitar para as coisas da carne. Aí você vai escolher o quê? Morte. Se você se inclina para as coisas do Espírito, significa que você está sendo obediente ao Espírito. E se você está sendo obediente ao Espírito, você vai ter o que? Vida. E vida em abundância. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele ainda fala mais, olha só. Vamos continuar no 6? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Aí vamos lá no versículo 7. Leia aí comigo no versículo 7. Por isso, o pendor da carne é o que, gente? Inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Engraçado, né? Olha só. O homem era sujeito a um monte de lei, não era? No Velho Testamento? Não é isso, pastores? Não era? Aí Deus fala assim, gente, eu estou parafraseando, tá? Gente, esse povo nunca vai dar conta de cumprir isso tudo. Aí Deus falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar tudo isso numa única lei que eles têm que seguir. Que é qual lei? Que é o quê? Eu vou transformar isso em graça. E a graça diz o quê? Que é um favor que eu recebo mesmo não merecendo. E a graça fala o quê? Olha, fazer o seguinte, eu vou fazer uma troca com vocês. Quando vocês receberem Jesus Cristo como Salvador de vocês, vocês vão receber de presente o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, se você se apegar a Ele, se você se encher dele, ao invés de deixar a sua carne ser alimentada pelas coisas da carne e se inclinar pelas coisas da carne, aí a única coisa que vocês precisam fazer é acreditar que o meu filho morreu na cruz, que ele venceu a carne, que o pecado foi vencido por ele, que ele morreu, que ele ressuscitou. E assim como ele venceu, assim como ele morreu, assim como ele ressuscitou, através do Espírito Santo de Deus, vocês também vão morrer com o pecado de vocês. Do pecado de vocês eu não vou lembrar mais, porque eu não lembro do pecado de vocês. Eu não volto e trago o pecado de vocês para a vida de vocês, para a nova vida de vocês. Quem faz isso é Satanás, mas eu não vou trazer, porque o meu Espírito Santo vai fazer com que vocês se tornem verdadeiramente nova criatura. Mas para isso você precisa se inclinar para as coisas
do Espírito. Todos aqueles que creem no Evangelho já não estão mais presos ao desejo da sua carne. Por isso, realmente creram e receberam o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, não pertence a Deus, ou seja, não foi salvo e não foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Nós só recebemos esse Espírito de vida quando nós cremos em Jesus Cristo. E se você creu em Jesus Cristo, e se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está com você. E se o Espírito Santo de Deus está em você, você é justificado pela fé. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Todo mundo aqui entregou a sua vida a Jesus Cristo? Todo mundo aqui falou, eu creio, eu morro como Jesus Cristo morreu na carne. A minha carne está morta e o meu espírito vivifica para me viver e ser uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Então eu vou perguntar de novo, para que ficar voltando no passado? Para que trazer a morte para a tua vida? Para que pegar o defunto, pendurar ele no teu pescoço e ficar carregando o defunto? Se você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, vamos declarar isso? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Olha o que eu tenho para você. Paulo diz que em Cristo Jesus nós vivemos, sabe o quê? Novidade de vida. Esquece o passado, porque Deus tem novidade de vida para você. Esquece, porque Deus tem novidade de vida a você. Vamos lá, a pastora sempre dá exemplo. Eu chego para comprar você com 2 pães, um dormido e um que saiu novinho. Você vai querer qual? Acabou de sair. Então a palavra de Deus diz que todos os dias Deus tem novidade de vida para você. Deus tem pão fresco para você. Então, para que ficar querendo o pão velho, as bolotas de Satanás, como nós dizemos aqui domingo de manhã? Para que ficar voltando ao vômito, não é? Para que mexer no que está morto? Para quê? Por que deixar as pessoas falarem para você, que mudou nada, né? Mudou nada. O problema não é para as pessoas que você tem que estar preocupado em mostrar. Quem conhece a verdade do teu coração é Deus, amém? E a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele é fiel para terminar. Não olhe para as circunstâncias, tenha fé. Creia, não fique dando ouvido a palavras de morte. Dê ouvida à palavra de vida. E sabe aonde que está a palavra de vida? Aqui, ó, na palavra. Sabe de onde sai palavra de vida para você? Daqui, ó, do altar. Sabe aonde tem palavra de vida para você? É o Espírito Santo de Deus que está em você. Eu preciso de quê, pastora? Eu preciso falar assim, Senhor, eu tenho que me encher desse Espírito Santo. Senhor, me enche desse Espírito Santo. Senhor, eu não quero ficar carregando esse defunto. Esse homem velho tem que ser enterrado. E eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou. E quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele recebeu tudo novo. Quando morrendo ou sendo arrebatado, nós vamos ser transformados como Jesus Cristo foi transformado. Glória a Deus. Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 10, para você entender. Na morte ou no arrebatamento, também teremos nossos corpos glorificados,
como o de Jesus Cristo, nosso Senhor. Daí sim seremos totalmente livres do pecado e da nossa carne pecaminosa. Vou falar uma coisa para você, irmãos. Talvez você até fale assim, pastora, talvez eu acho que eu evoluí. Ou então talvez você pense assim, pastora, a senhora tá fria, hein? Minha filha, se a pessoa aceitou Jesus Cristo e partiu da glória, fica feliz, porque desse aí o diabo nunca mais rouba a salvação. Porque essa foi a vontade de Deus. Não questiona, não. Eu sei que é difícil, irmãos. Que a pior parte é a separação. Hã? Isso aí. Olha o que Apocalipse 7 diz. Vamos lá? De 9 a 10. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas na mão. Versículo 10. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Somos nós, irmãos. Muito em breve nós estaremos. Essa que é uma palavra que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. A gente vai estar diante do trono branco, diante de Deus, do lado o Cordeiro, e a gente vai estar glorificando a Ele pela nossa salvação. Porque aquilo que você vai receber na glória não se compara nem de perto, nem de longe, nem um pouquinho, nem um montão. Nada nesse mundo se compara ao que você vai receber na glória. Você crê nisso? Crê mesmo? Tem vontade de ir para o céu? Eu tenho, irmãos. Pastor também. Principalmente no domingo, que ele tem que trabalhar na segunda-feira. Que elas são? Opa, ainda tem 15 minutos. Acho que eu consigo terminar. Agora vamos para o 12 ao 17. Agora a gente vai falar, sabe o quê? Somos filhos e herdeiros. Fala assim, eu sou filho e herdeiro de Deus. Amém? O que Paulo diz? Paulo diz que nós somos devedores. É isso que ele fala, lá no versículo 12. Vamos lá? Ele diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Aí ele fala assim, olha, vocês são devedores, mas não são da carne, que nos leva ao pecado, mas nossa vida seria como se, por termos o Espírito de Deus, devemos ser constrangidos a viver de acordo com o Espírito. Nós somos devedores, não da carne. Mas sabe por que você é devedor? Você deve, sabe o quê? A Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A sua dívida não é com a carne, não. A sua dívida é que Deus, além de ter dado o seu Filho, Ele também deu o Espírito. Um dia, Deus soprou na narina do homem e ele teve vida. Ele teve o quê? A vida física, né? Foi feito lá no barro, aí o homem foi soprado na narina do homem, o homem se tornou o que a gente é hoje. O sopro, né? Sopro de Deus na vida do homem para ter vida. Pronto. Aí o que o homem fez? O homem nasceu, né? Tanto é que você vê, uma criança, ela nasce, ela está lá no ventre da mãe, ela está respirando através de quê? Ela está recebendo oxigênio através do cordão umbilical. Quando? Por que a criança chora? Na verdade, ela chora
Porque é a hora que o pulmão dela se abre, se expande, aquilo ali dói mesmo. É quando ela chora e que ela passa a respirar. Aí nasceu. Por isso que se chama o quê? Nascimento. Respirou. Morreu. Por que morreu? Porque deixou de respirar. O Espírito Santo de Deus foi o sopro de Deus, porque nós estávamos mortos por causa do pecado. Então nós somos devedores de Deus, porque Deus de novo soprou o Espírito de vida dele, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando o apóstolo Paulo fala, quando ele fala que aquele que volta ao pecado é como o cachorro que volta ao seu próprio vômito, é porque Deus te deu vida e você voltou à condição de morte. É que Deus te deu vida e você vive preso a um passado que Deus já falou que está morto na tua vida. E quando a gente faz isso, a gente está recusando aquilo que Deus deu para a gente. Mais uma vez, Deus entregou o Espírito de vida e trouxe vida para você. Vamos voltar a uma coisa que eu falei. Aonde tem morte, é triste, não é? Aonde tem morte, a morte fede, não fede? A morte não é bom. Agora vamos lá. E aonde tem vida? Tem alegria, não tem? Vida. Morto gera vida. Sabe por que o diabo quer que você fique morto? Porque ele quer te tornar uma pessoa estéril. Mas Deus quer te curar para que você seja uma pessoa curada e que gere vida. Porque é através de você que outras vidas vão ser geradas. Está dando para entender? Está dando para entender? Devemos ser constrangidos a viver de acordo com o Espírito. Versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se viver de segundo o Espírito, mortificaste o defeito do corpo. Certamente vivereis. Então vamos lá. Porque se formos viver segundo a vontade da nossa carne, o caminho que ela nos levará sempre vai ser a morte. Mas se nós estivermos mortos, verdadeiramente mortos, nós vamos estar caminhando no Espírito. Quando o apóstolo fala em morte, é morte. Morte, é morrer, é matar. É não deixar mesmo o velho homem, a velha criatura, o Adão. Entendeu? É você recusar a morte do primeiro Adão. E você receber e aceitar a morte do segundo Adão, que foi morte para que você ressuscitasse e você se tornasse uma nova vida. É Deus fazendo assim, ó. Rasgo tudo que você era, esqueço de tudo, porque Deus é o nosso juiz. Esqueço de tudo e te dou a chance de começar tudo de novo do zero. Tudo que todo mundo quer, né? Aí o Deus, o Pai, o juiz, o eterno, o poderoso, fez tudo isso para você. E você volta? Pergunto de novo. Se eu te perguntar, você quer vida? Fala, quero. Você quer morte? Não. Então escolha a vida. Mas se o Espírito, se temos o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito nos ajudará a resistir aos desejos. Não somos escravos da carne. Não somos escravos do pecado. Vamos no versículo 15? Lê alguém aí para mim. Versículo 15. Tenho 10 minutos ainda.
Ou seja, Deus te dá a sentença, Deus é o supremo juiz, fala assim, ó, você está livre da escravidão do pecado, está livre da escravidão da carne, você está livre. Deus te tira da condição de escravo, porque Satanás, ele não tem filho, Satanás tem escravos. Quando você deixa a carne te dominar, significa que você está aceitando de ter um senhor, que é Satanás, que vai te escravizar o quanto ele puder naquela condição de pecado. Aí Deus fala assim, olha, mas eu, com vocês, vou fazer diferente. Vocês para mim vão ser filhos. E filhos e herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Nós somos herdeiros. E nós somos herdeiros, e como diz aqui, a ponto de, assim como Jesus lá em Marcos 14:36 diz, Abba, Pai, que significa o quê? Paizinho. Ele nos dá o direito de falar assim, olha, Paizinho, me ajuda. Porque Jesus pedia ajuda ao Pai. Jesus corria para o Pai. Jesus clamava o tempo todo. Você tem um Pai. Você é herdeiro. Você é filho. Chega diante de Deus, sabe? Eu amo chegar diante de Deus e chamar Ele de Paizinho. E saber que Jesus chamou Ele de Paizinho. Mas sabe quando que Jesus chamou Ele de Paizinho? Na cruz, no pior momento dele. Ele clamou Paizinho. Sabe o que Deus quer ouvir de você? Que você fale, Paizinho, me ajuda porque eu não estou aguentando. Paizinho, me ajuda porque eu não quero ser mais escravo desse vício, desse pecado. Paizinho, eu quero ser filho, eu quero ser livre. Eu quero ser livre, Paizinho. Creia. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus manda falar para você que você não nasceu assim. Quem te transformou nisso foi Satanás. E o único que pode te livrar dessa escravidão é o nosso Paizinho. Então clame, Pai, Pai, me liberte, me livre. Eu quero ser filho, eu quero andar como filho, eu quero viver na condição de filho, eu não quero ser escravo do pecado, eu não quero ficar preso pela minha carne, eu quero mergulhar no teu Espírito, e eu quero que o Espírito de vida sopre dentro da minha vida e me traga vida. E nessa noite, Eredele mandará cantar abaixo dele balabás. Você vai clamar, Abba, Pai, eu quero esse espírito de vida na minha casa, na vida do meu marido, do meu filho, na minha família. Eu quero, Abba, Pai, Paizinho, sopra em mim o espírito de vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Assim como Jesus, nós também podemos nos dirigir a Deus como nosso Paizinho. Através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter a certeza da nossa salvação, pois o Espírito de Deus testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus testemunhar dentro de você que você é filho. Ore cantarabalashi dere cantarabalaias. O pecado trouxe deformação na tua vida.
O diabo trouxe transformação na tua vida, mas Deus, Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca desistiu de você. E Ele fala que nessa noite Ele quer te encher desse espírito de vida, desse sopro de vida. E Ele quer transformar você em filhinho querido. Então declara: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Eu sou filho, eu sou filho. O Espírito Santo de Deus habita em mim e eu sou filho. E sendo filho de Deus, nós também nos tornamos herdeiros de Deus. Fala assim: eu sou herdeiro de Deus. Amém? Eu sou co-herdeiro de Deus com Cristo. Pois se sofremos por amor de Cristo, seremos recompensados por receber assim como Ele, o corpo por Deus transformado e glorificado. Deus quer transformar você nessa noite. Quem quer ser transformado, vem aqui na frente. Quem quer receber esse Espírito, vem aqui na frente. Você vai vir aqui na frente. Você vai receber essa transformação. Você vai receber esse Espírito. Você vai ter um relacionamento de filho com o Pai, de filhinho, de amado, de querido de Deus. Nunca mais o inimigo vai te roubar dessa condição de filho. Nunca mais o inimigo vai te roubar dessa condição de filho. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Recebe, 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 recebe nessa noite. Recebe, recebe no teu espírito. Oh, recebe no teu espírito. Recebe no teu espírito a transformação. Enche, sopra, Senhor. Traz o sopro de vida, Senhor. Traz o sopro de vida. Traz libertação. Traz libertação. Traz libertação. Sai em nome de Jesus. Eu te ordeno toda a escravidão, em nome de Jesus. Sai dessa condição de escravo e você hoje recebe a condição de filho, recebe a condição de filho, recebe a condição. Recebe, recebe agora o sopro de vida. Recebe agora, recebe agora, recebe agora o sopro de vida. Recebe agora o sopro de vida. Oh, traz libertação, Senhor. Traz libertação em nome de Jesus. Eu declaro a tua libertação hoje. Eu declaro a tua libertação hoje. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus, 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 sai. Recebe o sopro de vida. Recebe, 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 recebe em nome de Jesus. Odala mandala show dalandala. Odala mando candaraba cantare. Odiriandala baixou dere. Espírito de feitiçaria. Espírito de feitiçaria que domina, sai em nome de Jesus. Espírito de vida, entra em nome de Jesus. Oriandala bashidere cantaraba. Iramba halandara cantaraba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Orambala shidere cantaraba. Ire cantaraba shidere cantaraba. Oh, eu te ordenei. Eu te ordenei. Glória a Deus. Vamos orar para a gente encerrar. Lembrando você que no próximo domingo nós estaremos aqui às 10 horas com a Escola de Discípulo.
vai ser uma grande bênção. 9 horas, escola de líderes também. Amém, queridos? Quero também levantar um clamor pelo pai da André e da Ângela, que está hospitalizado. A igreja tem orado. Eu queria, antes de encerrar, convidar você. A gente está orando agora por ele, né, que está lá no hospital, e pela família que está acompanhando. O Senhor é poderoso, sabe de todas as coisas. Amém, queridos? Vou convidar o pastor Marcos para vir orar. Queria que a igreja ficasse de pé. O pastor vai orar pelo pai da André e da Ângela, depois vai orar por cada um e eu vou impetrar a bênção apostólica. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Deus, queremos interceder, Senhor, pelo teu servo que se encontra ali, Senhor, naquele leito, ó Deus. Senhor, nós te pedimos agora que tu envie um anjo, ó Pai, para que possa estar lhe tocando do alto da cabeça à ponta dos pés, Senhor. Senhor, tu formaste, tu criaste, Senhor, tu conhece bem no profundo aquele homem, ó Deus. Senhor, te pedimos uma cura, Senhor. Senhor, faça primeiramente a tua vontade, ó Deus. Senhor, que haja ali, Senhor, um milagre, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra ministrada aos nossos corações, Senhor. Entendemos, Senhor, que o fim da lei é Cristo, ó Pai. Que Ele se entregou naquela cruz por nós, ó Deus. Que Ele derramou a sua vida, Senhor, em favor da nossa, Pai. Que os nossos pecados, Senhor, foram lançados naquela cruz, ó Deus. Obrigado, Deus, porque Tu é misericordioso, Senhor. Tu tem nos abençoado a cada dia mais, ó Deus. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas das vezes não conseguimos alcançar, Senhor, aquilo que Tu tem para nós, Pai. Mas te pedimos, Senhor, continua conosco, Senhor. Continua, Senhor, não nos abandona, Pai. Que cada dia mais possamos sentir a Tua presença, Deus. Possamos sentir o Teu perfume que é agradável, Pai. Senhor, nos dá agora, Senhor, um resto de noite abençoado na Tua presença, Deus. Vá conosco, Senhor, até os nossos lares. Visita, Senhor, as nossas casas, Pai. Visita, Senhor, os nossos empregos, a nossa escola, Senhor. Aonde nós colocamos a nossa planta dos pés, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito Santo, Pai, está conosco a todo tempo, ó Pai. Que possamos ouvi-lo, que possamos conversá-lo com Ele, Pai. Que possamos dar bom dia, Senhor, ao Espírito Santo toda manhã, Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por essas portas abertas, que Tu tem mantido abertas, Senhor. Vimos a Tua mão, Senhor, nos guardando e nos livrando de todo o mal, Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.